No vídeo de hoje, vou trazer algumas formas simples, porém eficazes, segundo a psicologia e neurociência, para você se distrair menos, ter mais atenção e foco nas suas atividades diárias. Primeiro de tudo é treinar a sua atenção. A nossa atenção precisa ser direcionada. Então, para isso, você precisa treiná-la. Sejam com exercícios simples do dia a dia, ou seja, nas suas atividades rotineiras. Então, por exemplo, se você dedicar 5 minutos do seu dia para fazer uma meditação guiada de atenção plena, você vai estar condicionando a sua atenção para o momento presente. Então, na respiração guiada, na meditação guiada, aliás, você vai sempre estar prestando atenção ou no teu corpo, ou nos sons, ou na tua respiração, porque a pessoa vai estar te guiando. Então, a tua mente vai devagar por várias vezes, mas você vai voltar a sua atenção, sem aquela briga interna, apenas percebeu que a mente se dissipou, você retorna para o momento presente, através dos teus 5 sentidos. Mas, se você não parar para fazer esse treino, que seria o ideal, porque acelera o processo, você vai desenvolvendo esse hábito mais rapidamente, você pode utilizar de todas as coisas que você faz durante o dia. Então, quando você estiver caminhando, prestar atenção na sua caminhada, no seu contato com o chão. Prestar atenção, por exemplo, quando você vai lavar as suas mãos, na temperatura da água, no barulho, no sabonete, no cheiro que isso tem. Então, prestar atenção em tudo que você for fazer. A tua mente sempre vai ir para o passado ou para o futuro, ou se perder em preocupações. Mas seja o que for que você estiver fazendo, use como um treino. Apenas volte a sua atenção, porque aí você vai começar a prestar mais atenção no momento presente, inclusive enquanto a sua mente se dissipar. Você vai prestar atenção que você fugiu, e aí você volta mais rapidamente, porque tem pessoas que estão tanto no piloto automático que nem percebem quando já estão perdidas em pensamentos ou no que elas têm que fazer dali um pouco. Mas para quem tem esse costume, para quem tem muita ansiedade, por exemplo, sempre vai querer estar um passo à frente. Então você precisa basicamente treinar a sua atenção. Sem isso, vai ficar difícil você estar mais atento nas suas atividades diárias. Segundo ponto importante, evite bagunças ao seu redor. Então, aonde você trabalha ou aonde você vai estudar, por exemplo, precisa estar organizado, senão a sua mente vai se distrair muito mais. Fique apenas com o básico, com o que você precisa estar na sua frente. Faz a diferença e muitas pessoas não se atentam a isso. Quanto menos distração tiver, melhor. Sobre o celular, acredito que nem precisa destacar. Se você deixar o celular perto de você, recebendo notificações a todo momento, você não vai conseguir focar. Você pode até estar prestando atenção na tua atividade, mas você vai se distrair a todo tempo. Então, colocar no silencioso, por exemplo, pode te ajudar. De preferência, se você puder deixar o celular longe, enquanto você estiver focado, melhor ainda. Barulho também é algo que atrapalha bastante. E aí nem sempre conseguimos controlar barulhos externos. Então, se não tiver ao seu alcance, se você, por exemplo, trabalha com muitas pessoas que conversam demais, ou tem sons à sua volta, tente colocar um fone de ouvido, por exemplo, com uma música ambiente que te ajude a prestar mais atenção em você e no que você estiver fazendo, e não tanto no que está sendo falado, nos ruídos externos, enfim. É uma forma que pode te ajudar a eliminar esse excesso de barulho. E antes de continuar, já quero agradecer a um inscrito aqui do canal que deixou a sugestão do tema do vídeo de hoje, que com certeza é bastante relevante.
Pausas são importantes, então ter pequenas pausas durante as suas atividades ajuda você ficar um pouquinho na casa do nada, digamos assim. Não fica aquela sensação de que você está ali há horas fazendo a mesma coisa, o que vai contribuir para você desfocar mais rapidamente. E para isso, existe uma técnica chamada Pomodoro, que você vai ter que cronometrar o tempo e prestar atenção, focar na atividade que você estiver fazendo durante 25 minutos. E aí você descansa por 5 minutos. Tem pessoas que gostam de estender um pouquinho mais, de 30 a 40 minutos focados numa atividade, e aí descansam durante uns 10 minutos. Mas 25 minutos traz uma sensação de ser menos cansativo. Então, quando você for sentar para prestar atenção numa atividade durante 25 minutos, você já envia uma informação para o teu cérebro que são apenas 25 minutos. Então, as chances de você focar mais são maiores, porque dá uma sensação de mais leveza. E vale muito mais você focar de verdade 25 minutos do que você tentar ficar 1 hora focado numa atividade e se dispersar muito mais. Então, aqui estamos falando de qualidade de tempo e não de quantidade. Aí você pode produzir muito mais durante esse tempo. Tem pessoas que fazem isso durante 20 minutos. Aí levantam, respiram um pouquinho e depois retornam e acabam sendo muito mais produtivas. Porque a questão é o quanto de tempo que você consegue de fato estar focado. Não adianta você sentar por horas e não conseguir focar. Então essa é uma técnica que ajuda a quebrar o tempo. Essa é a lógica. Senão a tendência é procrastinar. Quando você para e pensa, vou estudar por 2 horas seguidas, já traz um cansaço só na sua fala. Então se você pensa, vai ser 25 minutos de foco, vai te ajudando a se manter mais focado. Mas nesses 5 minutinhos de descanso, cuide para não se perder em celular, em redes sociais, porque aí a tendência é que você se distraia, talvez até se estresse com alguma coisa e não consiga ter um descanso adequado nesses 5 minutos, porque é importante que você descanse a sua mente. Então, dê preferência a algo natural. Tente caminhar um pouquinho, levante, olhe para a janela, se alongue, tome uma água, respire um pouco, um café, se isso te favorecer, porque aí você realmente fica ali aqueles 5 minutos na casa do nada, olhando para você, prestando atenção em qualquer coisa, ou melhor, se distraindo mesmo nesses 5 minutos, mas sem se perder em outras coisas que não vão te ajudar, como o exemplo do celular. E mesmo durante esse tempo quebrado, dos 25 minutos que você vai seguir focado, pode ser que a tua mente fuja por várias vezes. Então você precisa voltar para o agora. Lembra do treino de antes? Por isso que é importante, porque quanto mais você treina a sua mente para prestar atenção no momento presente, na atividade mais simples que você faça, na hora de você trabalhar, na hora de você estudar, você consegue voltar mais a tua mente para o presente, você consegue direcionar a sua atenção e se manter focado por mais tempo. Mas mesmo assim, a mente acaba se dispersando, então é só voltar para agora, não fique brigando com você. Se dispersou, apenas volte para a sua atividade, quantas vezes for necessário, porque com o tempo vai se tornando um hábito. E quando você se estressar com você mesmo, às vezes pode ter algum barulho incomodativo ou qualquer outra coisa, respira um pouco, respira e volta. Aí você vai se envolvendo com a sua atividade. É um treino. Você vai ter que ir testando aí e vendo também o que se encaixa melhor para a sua vida, para a sua rotina. Então, como te falei, se 25 minutos você vê que é um tempo muito curto, aumenta um pouquinho. Só cuida para não aumentar demais e aí você acabar desfocando ou até mesmo procrastinando. E agora temos o básico do básico que todo mundo já sabe, mas eu preciso ressaltar porque
é o básico que muitas vezes funciona e faz a diferença na nossa vida. Ter sono de qualidade é extremamente essencial. Se você não ter um sono de qualidade, dificilmente você vai focar ou prestar atenção nas suas atividades diárias, muitas vezes até pelo cansaço. Então, o sono nos ajuda a reparar todas as energias gastas durante o dia, ajuda a consolidar memória para você que estuda. Então, é durante o sono que você vai consolidar as memórias do que você estudou e ajuda a manter o foco, a atenção por mais tempo. Então, não adianta, é essencial. E atividade física, também não tem como fugir disso. Pelo menos 2 a 3 vezes na semana, para você liberar hormônios do bem-estar, inclusive dormir melhor, porque aí vai refletir no teu sono. Então, é fundamental. E alimentação saudável. Não adianta a gente fugir do básico, todo mundo repete isso a todo instante, mas é o que realmente funciona. O nosso corpo precisa do básico para funcionar melhor e ter mais energia. Então, tudo vai influenciar no seu trabalho, no seu estudo, nas suas atividades. Se você estiver super cansado, vai ser difícil manter o foco mesmo utilizando essas técnicas. E aí, de novo, evite se distrair durante as suas atividades com as famosas redes sociais que sugam a energia de quase todo mundo. São poucas as pessoas que conseguem se distrair realmente, se divertir um pouquinho vendo alguma coisa ali e voltar a ter atenção. Porque geralmente as pessoas acabam se perdendo nas redes sociais e aí prejudica o foco, a atenção. Às vezes a pessoa, como falei antes, até se irrita com alguma coisa que viu, então já desfoca totalmente. Então, cuide com isso. São preços que a gente paga para se sentir melhor durante o dia e fazer o que realmente precisa ser feito com mais qualidade. E para você que trabalha em home office, quando você levantar, procure olhar para fora, vai na sua janela, se puder, dá uma volta no quintal, toma um sol, olha para o dia, porque isso te ajuda a despertar. Troque de roupa, cuide para não ficar com pijama de qualquer jeito dentro de casa, porque aí você não passa a informação necessária para o teu cérebro que você está indo trabalhar. Então é importante, mesmo para quem trabalha dentro de casa, se arrumar para ir para o trabalho e também ter um ambiente adequado para isso. Porque se você levanta ou nem levanta direito, trabalha com o computador na cama, por exemplo, isso também não vai te ajudar muito. Então tente criar esse hábito de você se arrumar para ir para o seu trabalho, mesmo que seja em casa. Então faça o básico, levante um pouquinho mais cedo, tome um café, enfim, tenha contato com o dia, porque senão você acaba também ficando ali numa coisa meio misturada, a casa, o descanso, ainda mais se alguém trabalha no quarto, e não vai para o trabalho. Isso é importante, são pequenos detalhes que fazem a diferença, porque aí você chega para trabalhar no teu ambiente adequado e realmente vai focar no que precisa ser feito. Então, esse é um detalhe que também vale você prestar atenção. E notem que tudo precisa de um certo esforço da gente, uma certa dedicação. Porque se a gente deixar a nossa mente fazer o que quiser, ela vai se dispersar. E geralmente são em coisas ruins, passado, futuro e tudo mais. Então, para você não se perder a todo instante em preocupações, você precisa direcionar a sua mente. Você precisa estar no comando da sua mente. Então, todas essas técnicas te ajudam com isso, mas você também vai precisar colocar em prática, se dedicar, treinar, vai um tempo, para todo esse movimento, para você se habituar, porque a gente se habitua com tudo, mesmo com coisas ruins e que são nocivas para a nossa saúde física e mental. Então, os hábitos saudáveis, a gente precisa desenvolvê-los com constância, não desistindo, e sim persistindo, adaptando muitas vezes ao perfil, estilo de vida de cada um,
mas você precisa se esforçar, se dedicar para isso e não desistir. Sem esforço, realmente, a gente não consegue. Mas depois que você desenvolve todos esses hábitos mais saudáveis, você vai colhendo a recompensa. E dificilmente uma pessoa que tem uma vida mais saudável volta atrás, porque ela sabe o quanto que faz a diferença e são nos pequenos detalhes. Então coloque em prática. Sem o teu esforço também não vale você só ter as informações. Mas um ponto bem importante que vale ressaltar é que, se você estiver passando por um momento mais conturbado, estiver com muitas preocupações, sobrecarregado ou sobrecarregada, se sentindo muito triste, talvez passando até por um período de luto, de perdas, né, não estiver bem emocionalmente, as tuas emoções vão refletir no seu dia a dia. Então, você vai ter, com certeza, mais dificuldades em focar, em prestar atenção no que você precisa e se manter focado. Então, esse é um ponto que você precisa olhar para você, se conhecer, se entender, entender as tuas emoções, né? Entender se está tudo bem com você, porque às vezes você precisa também parar, respirar um pouco, olhar para os teus sentimentos, porque se você tiver com alguma questão emocional, a tua mente vai prestar atenção nisso. Então você vai ter muito mais dificuldades de focar no seu trabalho todos os dias, por exemplo, ou nos seus estudos. Então a mente ela vai gastar muito mais energia nas questões emocionais, entre aspas, tentando resolver o problema. E aí você se dispersa muito mais. Então você vai ter que olhar para as questões de fundo emocionais, porque podem ser que estejam refletindo no seu dia a dia, cuidar das tuas emoções, cuidar de você, porque daí automaticamente você já consegue estar mais atento nas tuas atividades diárias, né? Focar mais, como eu falei. E isso é essencial. Claro que essas técnicas vão te ajudar em algum grau de qualquer forma, mesmo que você esteja passando por um período mais difícil. Se você nem colocar isso em prática, acaba sendo até pior. Mas talvez você tenha que voltar a sua mente mais vezes para o momento presente devido a isso. Então, esse é um ponto que vale ressaltar, porque às vezes as pessoas acham que não estão conseguindo focar, mas às vezes não é por acaso. Às vezes é porque tem uma questão de fundo emocional que precisa ser olhada. Bom, então, como eu falei, são dicas simples, super possíveis de você colocar em prática no seu dia a dia, não custa muito para você, né? Vale a pena tentar. Espero ter ajudado de alguma forma. Mais uma vez agradeço a você que deixou a dica do tema, né, do vídeo de hoje. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com mais pessoas que você sabe que também tem essa dificuldade ou que simplesmente precisam focar mais. E tudo é um treino na nossa vida. Então, agradeço o teu olhar, a tua atenção nesse vídeo até o momento e até o próximo vídeo.